Décima sessão ordinária, 24 de junho de 2025. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 ao 66 e versículo 80. Contemplou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Em votação, as atas das sessões anteriores, favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal, ofício especial que encaminha os projetos de lei número 42 e 43 de 2025 e a estimativa de impacto orçamentário financeiro referente ao projeto de lei número 40. Ofício especial. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a vossa excelência os projetos de lei 42 e 43 de 2025, bem como o estudo de impacto orçamentário financeiro referente ao projeto de lei número 40 de 2025, para análise e deliberação desta Casa de Lei em regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 42 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupércio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 42 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia, o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores,
Temos a honra de encaminhar a esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a abertura de dotações que serão destinadas à manutenção das necessidades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e será viabilizado através de emenda parlamentar. Cumpre-nos informar também que os recursos recebidos pelo município são provenientes de emenda parlamentar número 2025-273-73-713, indicada pelo deputado estadual Felipe Franco. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 11 de junho de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 43 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais e especiais no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 43 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhor vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a abertura de dotações que serão destinadas ao custeio de serviços da atenção primária à saúde e será viabilizado através de recursos recebidos fundo a fundo. Cumpre-nos informar também que os recursos recebidos pelo município são provenientes da proposta número 63.0006.43.47.42.025.00. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 17 de junho de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício atual e para os dois subsequentes. Peço dispensa da leitura da estimativa de impacto orçamentário, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Os projetos de lei número 42 e 43 de 2025 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária, logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei números 39, 40, 42 e 43 de 2025. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Lupercio de responsabilidade de Kleber Meneguzzi e das outras providências. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal decreto e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio relativas ao exercício de 2022 de responsabilidade de Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal, no respectivo exercício financeiro, nos termos do parecer prévio favorável emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC número 0045.989.22-1. Artigo 2, segundo. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 11 de junho de 2025. Comissões de Finanças e Orçamento.
Aparecido Rodrigues da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, Silvio Simões de Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Assunto: parecer prévio favorável do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupércio referente ao exercício financeiro de 2022. Processo: TC número 004155.989.22-1. Responsável: Kleber Meneguzzi, prefeito municipal à época. 1. Da exposição da matéria em exame. Trata este parecer de análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupércio concernentes ao exercício financeiro de 2022, sobre a responsabilidade do senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal à época. A respectiva prestação de contas recebeu parecer prévio favorável à sua aprovação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde restaram consolidados os seguintes dados. Título: aplicação no ensino. Situação: 29,23. Referência: 25%. Fundeb: despesa total, Lei nº 14.113 de 2022. 100%. Referência: de 90% a 100%. Fundeb: educação básica. Constituição Federal, artigo 212-A, parágrafo 11 da Lei nº 14.113/2020, artigo 26. Situação: 78,4%. Referência: 70%. Despesas com pessoal. Situação: 38,71. Referência: 54%. Saúde. Situação: 19,82. Referência: 15%. Transferências ao Legislativo. Situação: 4,86%. Referência: 7%. Execução orçamentária: 1.313.457,01. Situação: 4,79% de superávit. Resultado financeiro: 6.094.287,46 reais. Situação: superávit. Precatórios: requisitórios de baixa monta. Situação: relevado, regular. Remuneração dos agentes políticos, prefeito e vice. Situação: regular. Encargos sociais, INSS, FGTS, PASEP e parcelamentos. Situação: regulares. Investimentos mais inversões financeiras. Situação: 9,57%. Índices de efetividade da gestão municipal. Situação: C. ATJ desfavorável, MPC desfavorável, SDC sem manifestação. Analisando o quadro acima, se verifica o investimento em prol da manutenção e desenvolvimento do ensino, o volume de recursos equivalente a 29,33% da receita oriunda de impostos. Deste modo, cumpre o disposto do artigo 212, caput da Constituição Federal. A título de valorização do magistério, a administração investiu 78,4%, que o mínimo é de 70%, do total da receita do Fundeb no exercício de 2022. Consta-se, assim, a fiel observância no disposto dos artigos 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/07. Em favor do desenvolvimento dos programas e ações de saúde pública, o investimento atingiu 19,88% do produto da arrecadação de impostos diretos e transferências constitucionais. Trata-se de parcela de recursos superior ao limite mínimo de 15% previsto na Carta Magna. Por seu turno, verificou ainda a regularidade dos repasses descentimais. Os pagamentos dos agentes políticos
foram regulares e os repasses à Câmara Municipal foram de acordo com o artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, conforme relatório de auditoria. A gestão em apreço relativamente ao resultado da execução orçamentária, verificou-se um superávit no importe de 4,79% e constatou-se o percentual de investimentos mais inversões financeiras, equivalente a 9,57%, portanto, evidenciando boa saúde financeira do município no exercício em exame. Fato apontado pela fiscalização e que merece destaque nesse parecer é a falta de pagamento integral dos pregatórios, o que contraria o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. A falha já havia sido apontada no exame das contas de 2021, inclusive motivando a reprovação daquelas contas. Ocorre que o julgamento das contas de 2022, pelo Egrégio Tribunal das Contas do Estado de São Paulo, a referida falha foi relevada. 3. Da decisão da comissão. Esta comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator que opina pela aprovação das contas do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Lupercio, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi. Lupercio, 11 de junho de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Aparecido Rodrigues da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, Silvio Simões de Oliveira. Solicita, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Lupercio. A Comissão de Festas da Paróquia Santo Inácio de Loyola solicita aos vereadores a doação de 19 quilos de salsicha para a confecção de cachorros quentes para a festa junina de nossa paróquia, que será realizada na data de 28 de junho de 2025, com início às 19 horas. Certa em contar com a colaboração e presença de vocês, aproveito a oportunidade para prestar sinceros votos de consideração e apreço. Luciana Nery Justino, membro da Comissão de Festas. Lupercio, 17 de junho de 2025. Em conformidade com o artigo 366, parágrafo 2º do Regimento Interno, as sessões em que se discutem as contas do Poder Executivo Municipal terão o expediente reduzido a 60 minutos, ficando a ordem do dia, preferencialmente, reservada a esta finalidade. Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada, se fazem presentes, dispense a segunda chamada. Esclareço que o prefeito municipal responsável pelas contas do exercício 2022, Sr. Kleber Meneguzzi, foi notificado pessoalmente na data de 11 de junho de 2025, o qual recebeu uma cópia do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com a notificação, a qual estava escrito a data e horário desta sessão ordinária de julgamento, inclusive o prazo de 10 dias para apresentação de defesa à Comissão de Finanças e Orçamento. Contudo, informo a todos que o Sr. Kleber Meneguzzi não apresentou defesa na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio. Em conformidade com o artigo 274, parágrafo único, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunica a todos que a votação do projeto de decreto legislativo número 1, Contas Municipais Exercício 2022, será nominal. Em conformidade com o artigo 275, cada vereador será chamado pelo nome e deverá responder favorável se o voto for pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025 ou contrário se o voto for pela reprovação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Parágrafo 1º. O secretário, ao proceder à chamada, anotará as respostas na respectiva lista, repetindo em voz alta o voto de cada vereador e também declarando os ausentes. Após cada voto falado, será apresentada a folha de assinatura, a qual deverá ser assinada por cada vereador.
Comunico, ainda que o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de maioria qualificada, 2/3 dos membros desta Casa, ou seja, 6 votos. Caso rejeitadas as referidas contas, o decreto legislativo será imediatamente remetido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para os devidos fins. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2025. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Lupercio, de responsabilidade do senhor prefeito Kleber Meneguzzi e das outras providências. Votação realizada na 10ª sessão ordinária do ano legislativo de 2025, na data de 24 de junho de 2025. Votação realizada às 19h32. Aparecido Rodrigues da Silva. Favorável. Douglas de Souza Jorge. Favorável. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Favorável. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Favorável. Favorável. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Favorável. Favorável. João Paulo da Silva Ferreira. Favorável. João Pedro dos Santos de Freitas. Favorável. Cauã Seschini Kemp. Favorável. Silvio Simões de Oliveira. Favorável.
Informo ao senhor presidente que nenhum dos vereadores estão ausentes. Informo ao senhor presidente que o projeto de decreto legislativo número 1 de 2025 recebeu 9 votos favoráveis e 0 votos contrários. Declaro o projeto de decreto legislativo número 1 aprovado, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando as contas do Executivo Municipal exercício 2022. Solicito à Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Aparecido Rodrigues da Silva. Boa noite à mesa, presidente, funcionários da Câmara, colegas vereadores e munícipes presentes, e a todos que estão assistindo pelo site da Câmara. O que eu tenho para falar é que o prefeito, Kleber, fez uma boa gestão em 2022, e tanto é que o Tribunal de Contas aprovou as contas dele, né, de 2022, e em 2 mandatos que eu tive de vereador anterior, essa é a primeira vez que a conta vem aprovada pelo Tribunal de Contas. Então, dou os parabéns para o prefeito Kleber Merneguzzi. Obrigado a todos. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Boa noite à mesa, os vereadores, os munícipes, né, que estão acompanhando online, né, e a casa. Parabenizar, né, que 8 anos, né, de sendo vereadora, nunca aconteceu isso, né? Espero que aconteça mais. É a primeira vez que eu vejo, eu estava falando para o João, que a casa não está cheia. Porque fosse outros tempos, às vezes estaria lotado, né? Mas que continue assim. E parabenizar o prefeito, então, os outros envolvidos também, né? Porque ninguém faz nada sozinho. E agradecer também ao deputado Maurício Neves, né? Pelo custeio que ele deu para a saúde, né? Que vai ajudar muito e possa fazer um bom trabalho, tá? Obrigada. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Dispenso. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Dispenso. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Boa noite à mesa, funcionários da Câmara, os amigos vereadores, munícipes presentes, todo mundo que nos assiste online. Eu queria agradecer ao deputado federal Vinícius Carvalho, junto do João e do Kleber, que ele destinou uma emenda de 500 mil para a saúde, e que esse dinheiro seja bem usado para o nosso município de Lupercio Santa Terezinha. Obrigado. Silvio Simões de Oliveira. Comunico que a partir da data de 1º de julho, esta Câmara Municipal entrará em recesso parlamentar. Porém, estaremos à disposição para qualquer eventualidade. Assim, a próxima sessão ordinária será realizada na data de 12 de agosto de 2025, às 19 horas. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Décima primeira sessão extraordinária, 24 de junho de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira.
Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu durante a 10ª sessão ordinária realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei números 39, 40, 42 e 43 de 2025. Parecer jurídico projeto de lei número 39 de 2025. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 39 de 2025 dispõe sobre a denominação da unidade escolar no município de Lupercio e da outras providências. O artigo 16, parágrafo 11 da Lei Orgânica Municipal dispõe o seguinte: artigo 16. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre todas as matérias de interesse local proposto pelo Executivo, especialmente sobre, inciso 11, denominação de próprios e locratórios públicos. Diante da correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor Prefeito Municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo, deste modo, ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 23 de junho de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei Complementar número 40 de 2025, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Complementar número 40 de 2025. Dispõe sobre: altera o valor dos vencimentos base, piso base, de profissionais da educação que compõem a classe de suporte pedagógico administrativo do Magistério Público Municipal de Lupercio, São Paulo, previsto na Lei nº 03 de 2010, anexo 7, e do cargo de diretor de escola municipal, EMEI, previsto na Lei nº 02 de 2010, anexo 3, referência S1, e da outras providências. Perdão. Pelo presente projeto de lei, pretende o Executivo a majoração de vencimentos de profissionais da educação que compõem a classe de suporte pedagógico administrativo do Magistério Municipal. Pois bem, o artigo 169 da Constituição Federal prevê o seguinte. Artigo 169. As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. No mesmo sentido, os artigos 16, 21 e 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecem o seguinte: artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento de despesas será acompanhado de 1. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atenda: 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e os dispostos nos incisos 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, são vetadas ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido nos incisos 1. Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prévia no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal ou qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. 5. Contratação de hora extra, salvo nos casos dos dispostos no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, para a legalidade do referido projeto, insta consignar que o índice legal com gasto de pessoal esteja dentro dos parâmetros dos artigos supracitados, fato este comprovado com a estimativa de impacto orçamentário financeiro fornecida pela Contabilidade Municipal. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, visto que comprovado o atendimento à Constituição Federal, artigo 37 e 169, e Lei Complementar número 101 do ano de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16, 21 e 22, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de junho de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei número 42 e 43. Da exposição de matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 42 e Projeto de Lei número 43 de 2025. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente, o artigo 167, parágrafo 5º, prescreve que são vetadas as aberturas de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem identificação dos recursos correspondentes.
Vista as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal das proposituras dos presentes projetos de lei que visam a abertura de crédito adicional e especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos projetos, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos projetos de lei, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de junho de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 13 de 2025. Analisamos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 39 de 2025, projeto de lei complementar número 40 de 2025, projeto de lei número 42 de 2025, projeto de lei número 43 de 2025. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei números 39, 40, 42 e 43 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. João Paulo da Silva Ferreira, presidente. Douglas de Souza Jorge, membro. Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente. Silvio Simões de Oliveira, membro. Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Em discussão, o projeto de lei número 39 de 2025. Em votação, o projeto de lei número 39 de 2025. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 40 de 2025. Boa noite à mesa, a todos os vereadores, munícipe presente e a você que nos acompanha via plataforma digital. Gostaria de colocar em discussão aqui o projeto 40, que é referente ao aumento salarial dos servidores da educação. Eu gostaria de colocar aqui que, na minha visão, Francisco falando, considero que o aumento, sim, seja algo benéfico a todos aqueles que vêm trabalhando aí ao longo de 2, 3, 4 anos aí dentro da educação, mas eu gostaria de deixar claro aqui também que não acho justo, quando a gente fala de outros servidores, a questão de ter um aumento justamente de quase 100% referido ao salário base que eles têm hoje. Sei também que eles merecem um aumento, mas não acho justo que alguns, ao longo de 2 anos, 3 anos que estão exercendo a função, tenham um aumento de 4 anos, enquanto outros servidores vêm batalhando aí com um aumento um pouco menor. Sei que os professores tiveram aí seus também aumento de 6%, quase 7%, bem como os outros servidores tiveram um reajuste aí de 4%, que eu não posso falar que foi aumento ali, que a gente sabe que é um índice de inflação e não um aumento. Mas gostaria de deixar claro aqui que eu acho que esse aumento não foi colocado de uma maneira correta. Penso que esse aumento deveria ter sido feito de forma gradual e deveria ter sido feito ao longo de anos. Quando a gente vem falar dessa criação de cargo, ela foi criada no ano de 2020 e 2021. Então, assim, acho que esse aumento poderia ser feito ao longo desses anos, e não necessariamente ele ser colocado de tudo de uma vez só. A gente sabe que esse projeto da outra sessão já não entrou por conta de não ter o impacto, a gente sabe que está dentro aí do percentual, mas outros
funcionários também brigaram por um aumento maior, não foram atendidos. Então, acho que esse aumento do jeito que foi proposto também não estaria correto. Continua em discussão o projeto de lei número 40 de 2025. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, ao funcionário da casa, aos demais colegas vereadores e a dona professora aqui presente, a única. Eu queria deixar bem claro aqui, ô Francisco, eu concordo com suas palavras, foi perfeito, foi cirúrgico. E também queria deixar, assim, uma mensagem aqui sobre apoio às outras classes. Boa. Como o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles não teve seu salário incorporado na carteira. Hoje, ele recebe uma complementação, então, até hoje, ninguém veio lutar, brigar, dar a cara para essa classe, assim como as demais classes, que não teve reajuste, temos só a inflação. Não dá para nós sangrar uma classe e olhar para a outra. Eu concordo com você, Francisco, perfeita a sua colocação, e gostaria que tivesse a mesma vontade de reajustar todos os salários que estão defasados na Prefeitura Municipal de Lupercio. Obrigado a todos. Continua a discussão. Quero aqui aproveitar a oportunidade. João Paulo? Perdão. João Pedro? João Pedro. Boa noite a todos. Eu me coloco a favor desse projeto como funcionário da educação, como participante da educação do nosso município. Não trabalho na rede municipal, mas na rede estadual, e eu sei da importância e da necessidade de valorizar a educação. Assim como os outros vereadores comentou, sim, a gente deve lutar também pelos outros setores, pelas outras classes, mas acredito que precisamos aprovar esse projeto, e já que ele veio para a educação, e depois, sim, correr atrás, lutar pelas outras classes. Eu acredito que a gente possa, sim, apoiar esse projeto e depois lutar pelas outras também. Eu, como professor, eu tenho a minha diretora, que não é uma diretora de rede municipal, de rede estadual. Eu sei como a luta ela é constante pela educação. É um serviço que se coloca 8 horas por dia, mas ele não acontece em 8 horas. Ele acontece durante 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O serviço ele vai para casa, como professor vai para casa, como diretor vai muito mais. Todos aqui na cidade, né, na maioria das casas, a gente tem ou teve um aluno que passou pela essa escola, e eu acredito que a gente tem que valorizar, sim, os profissionais da educação, porque é um serviço desgastante e que, assim, é uma responsabilidade muito grande que eles têm em suas mãos, que é educar os filhos dos nossos munícipes, educar o nosso futuro. Então, eu me coloco a favor desse projeto. Obrigado. Continua a discussão. Mais ninguém? Eu quero aqui na oportunidade aproveitar para desejar boa noite a toda a mesa diretora, aos colegas vereadores, munícipes que se fazem presentes, aos funcionários dessa casa e a você que nos acompanha de modo virtual. Eu concordo, sim, que nós precisamos aprovar aqui um reajuste para diretores, né, que é o assunto principal, desde que seja um ajuste digno. Afinal de contas, nós estamos falando de uma inflação que foi coberta em 4% para os funcionários públicos. Nós estamos falando de uma classe do magistério que nós lutamos aqui por 4 anos, que eu e o Silvio, nós estivemos aqui nessa casa, que o prefeito sequer atendeu um carinho para a classe do magistério. Os diretores educam, mas os professores também educam.
né? Esse não é o serviço do professor. O professor não está na sala de aula para educar, o professor está na sala de aula para ensinar. Mas nós lutamos aqui nessa Câmara para conceder um reajuste digno, uma lei federal que era para ser concedida aos professores, que foi concedido há pouco tempo. Então nós estamos falando de uma lei superior, de uma lei federal, que os professores não teve um reajuste digno, né? E agora conceder 100% de reajuste para os diretores. Antigamente era um diretor que cuidava de Lupercio de Santa Terezinha há 2 anos, foi aprovado por essa casa um projeto de lei que diminuiu a quantidade de classes para um diretor assumir apenas 4 classes no município. E agora quer ganhar R$5.000, fora o projeto, a alimentação. E os professores? Será que os professores também não têm direito? Será que os funcionários públicos também não têm direito de ter um reajuste digno? Porque 4% cobre apenas a inflação. Nós não estamos falando de reajuste para a classe dos trabalhadores, dos funcionários públicos de Lupercio de Santa Terezinha. Precisa ser valorizado. Mas desde que seja um reajuste digno, desde que seja um reajuste de acordo com todas as classes, de acordo com todos os setores dessa municipalidade. Então, que fica um ponto de interrogação. Por que 100%? Promessa de emprego? Cabide? Por que será? Obrigado. Continue a discussão. Mais ninguém? Em votação, o projeto de lei número 40. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Reprovado. Em votação, em discussão, o projeto de lei número 42 de 2025. Boa noite a todos, novamente. Na verdade, vou agradecer esse projeto, que é uma emenda, né, que o deputado estadual Felipe Franco destinou para o Lupercio e Santa Terezinha. Isso vai ser de grande ajuda e espero que a gente consiga mais emendas, né, e que o município, né, saiba gastar bem esse dinheiro com a saúde. E agradeço o deputado Felipe Franco, foi uma ajuda, uma grande ajuda. Obrigado a todos. Continue a discussão. Em votação, o projeto de lei número 42 de 2025. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 43. Em votação, o projeto de lei número 43. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno e sobre a proteção de Deus declare encerrada esta sessão.